Então vai lá, Alanzinho, quer explicar esses símbolos aqui, ó, que você trouxe pra gente? Sim, sim, isso é muito bacana porque faz parte um pouco da história dos primeiros socorros. Esse primeiro símbolo, né, essa cruz vermelha, que é conhecido mundialmente, se vocês pararem para perceber, ela é a bandeira da Suíça contrária, né? Então, a bandeira da Suíça é uma cruz branca com fundo vermelho, ela simplesmente teve uma inversão, justamente porque foi um suíço, a primeira pessoa que manifestou algo relacionado ao que seria esse projeto da Cruz Vermelha, que começou e foi aprovada pela Convenção de Genebra, mas o interessante é que esse símbolo, ao princípio, ele era usado como algo para identificar que em um campo de guerra existiam equipes de saúde trabalhando. E paz, Miléo, que até hoje existe esse tratado de guerra, essa convenção de Genebra, ele está em vigor. Se existir uma guerra e um inimigo precisar atacar um outro território e existir essa simbologia, ou seja, naquele território que ele iria atacar, existe um hospital de campanha sendo montado, existem profissionais de saúde, existem doentes, ele não pode atacar esse local, porque ele está cometendo um crime de guerra. Então, é um local que é protegido durante a guerra por conta dos doentes. E aí, partindo desse princípio de tratar de doentes dentro de uma guerra, que quando as guerras se findaram, ficou-se essa boa ação, digamos assim, esse cuidado com os doentes em momentos de emergência. Afinal de contas, quando a gente está falando de uma situação de guerra, emergência é o que não falta. Então, começou a se divulgar, a se estudar um pouco mais sobre primeiros socorros. A Cruz Vermelha ela tem um braço de ação humanitária, sim, que cuida de diversos problemas e questões sociais, muitas vezes relacionadas à guerra ou a conflitos civis. Porém, todas as Cruzes Vermelhas ela tem um braço relacionado ao ensino de primeiros socorros ou à divulgação de conhecimento relacionado a isso. Como nós vimos anteriormente, é uma das referências que nós temos. E o próximo símbolo, a gente começa a entrar um pouquinho em história, mas imagine, isso é uma cruz como símbolo mundial. E só que quando você aplica essa cruz no Oriente Médio, isso não é aceito de uma forma tão receptiva. Afinal de contas, né, os países que têm o islamismo como religião predominante, eles não aceitavam e não concordavam com o uso dessa simbologia. Assim, existe o vermelho crescente, que é simbolizado por essa lua vermelha. Hoje, a Federação Internacional das Cruzes Vermelhas, elas adotam esses dois símbolos principais como essa simbologia que representa a Cruz Vermelha. Porém, existem alguns outros símbolos. Um outro símbolo que é chancelado, que ele é permitido o uso pela Cruz Vermelha é esse terceiro que a gente está vendo, é um cristal vermelho. Em alguns países asiáticos, esse é o símbolo que eles adotaram. Perceba, porque a cruz também não os representava e o vermelho crescente também não representava. Então, esse símbolo é um símbolo aprovado também para uso pela Cruz Vermelha. O próximo símbolo que a gente vai ver, um leão e um sol vermelho. E o nome do símbolo é justamente esse, um leão e o sol vermelho. Em algum momento da história existiu uma guerra entre a Turquia e a Rússia. E a simbologia que eles adotaram naquele momento ali foi essa. Existiu uma espécie de convenção de Genebra emergencial, onde eles decretaram que isso também era reconhecido. Lembrando, Léo, que a gente está falando de primeiro socorro, você pode falar assim, nossa, mas o que essa simbologia toda tem a ver? E é engraçado, né, você parar para perceber da onde é que vem essa simbologia, como o primeiro socorros, ele está envolvido muitas vezes de uma forma onde você pode não perceber, mas tem história ali por trás. E uma história que para mim é muito bonita você falar de vidas que foram salvas e pessoas que foram ajudadas e que trabalharam para mudar o mundo. Porque o comecinho de tudo lá foi porque uma pessoa percebeu que atrocidades aconteciam na guerra
Ninguém olhava para isso e ele falou: "Não, a gente tem que fazer alguma coisa aqui para que os doentes de guerra eles sejam cuidados", porque na guerra, para um país, era mais fácil abandonar um ferido do que cuidar dele. E aí a Convenção de Genebra ela veio justamente para isso, para dizer assim: "Olha só, agora, se o seu país tiver um soldado ferido na guerra, ele obrigatoriamente tem que prestar socorro, ele não pode abandonar". E Léo, eu não sei se isso te faz lembrar alguma lei que faça com que a gente tenha a obrigação de cuidar de algumas pessoas, mas precisa de um movimento para lutar e para levantar essa bandeira. Mas vamos lá. E para afinar tem mais um símbolo. Esse último símbolo, ele é um símbolo que ainda não é reconhecido pela Cruz Vermelha, mas no país de Israel, eles lutam para esse reconhecimento da Cruz de Davi vermelha, que seria é como se eles galgassem, estivessem galgando ainda essa aprovação para que isso também seja usado como símbolo da Cruz Vermelha. E só para finalizar um pouco dessa história misturado com símbolo, misturado com coisas tão atuais, eu só trago uma lembrança. Se a gente parar para perceber a simbologia de alguns serviços de emergência, nós não vamos identificar uma cruz vermelha. Então, se você parar para lembrar agora qual é a simbologia do uso de um DEA, né, você vai ver uma cruz branca com fundo verde, às vezes um coração com um choque, né, com aquele raio e tal. Então, a simbologia dessa cruz vermelha, ela não deve ser usada indiscriminadamente. Então, a gente tem que ter cuidado também quando a gente usa essa simbologia. Afinal de contas, como eu disse, tem muita coisa séria envolvida aí por trás disso. Tranquilo, Léo? Muito bom, Alanzinho. Que aula maravilhosa. A galera aqui elogiando bastante. A Vanessa, que é da Cruz Vermelha, disse que nunca viu uma explanação tão precisa, né, sobre o assunto. Então, muito bom, Alan. Obrigado por trazer para a gente esse elemento histórico, que é muito importante para qualquer instrutor que queira se formar em primeiros socorros. Conhecer parte da história é muito importante para ter bons fundamentos na hora de multiplicar o conhecimento.